Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. Você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o direito militar no Brasil. E para isso nós convidamos o capitão João Carlos Toledo Júnior, o capitão Toledo. Ele tem o curso de formação de oficiais da Academia Militar do Guatupê, aqui no estado do Paraná. Ele é graduado em Direito pelas faculdades Dom Bosco, tem pós-graduação lato sensu em Direito Militar, ele também tem pós-graduação em Direito Penal e pós-graduação em História Militar e atualmente é militar estadual, capitão da Polícia Militar, atuando na Corregedoria da Polícia Militar aqui do estado do Paraná. Ele já foi juiz militar. Capitão Toledo, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. Nós temos muitos alunos em todo o Brasil que são policiais militares, atuam em guardas municipais, que são militares das Forças Armadas. E para nós é uma honra muito grande tê-lo, o senhor que é um dos poucos especialistas do Brasil em direito militar. Eu gostaria que o senhor nos situasse o direito militar no Brasil, se há algum comparativo com o direito militar em outros países, enfim, que o senhor nos colocasse nesse tema. Primeiramente agradeço ao professor Bernardi, vereador nosso aqui de Curitiba. Obrigado. E conhecido de longo tempo, essa oportunidade de mostrar o nosso direito que é aplicado aos militares tanto estaduais como os militares federais, e ao longo da nossa conversa eu vou mostrar que até é possível aplicação para civis em tempo de paz e em tempo de guerra. Do direito militar? Direito militar. Então, até já aproveitando, iniciando aqui a nossa fala, o direito militar ele vem, o histórico, a primeira parte que eu gostaria de elencar, ele faz na verdade, um paralelo com a própria história nossa da humanidade. Se for verificarmos desde a época das escrituras sagradas e da época de Roma, a época de Grécia, principalmente o Império, a força, legiões romanas, e da onde a gente vem já até iniciando como uma curiosidade essa expressão castrense ou caserna. Os militares que devem nos ouvir aqui talvez tenham conhecimento, mas eu pela experiência que eu tenho não só no nosso quartel, na Polícia Militar do Paraná, mas também na coordenação do curso de Direito Militar que nós temos aqui em Curitiba, em uma instituição de ensino privado, essa especialização e também uma extensão em outra instituição. A gente percebe que nem sempre só os militares desconhecem um termo tão simples, ele vem da época dos acampamentos romanos, uma origem latina, o castrorum, castrense, então já está ligado com a questão de caserna, de acampamento, de ações, de operações bélicas, o direito militar. Só fazendo um paralelo também com outros países, a nossa justiça militar ela é ligada ao Poder Judiciário desde 1946. A justiça no poder, militar, ela está incorporada no poder nosso judiciário. Ela está inclusive na Constituição, é prevista? Isso, a primeira vez que ela foi citada, já em 1824, na nossa Constituição, a primeira, da época do Império, ela faz referências em bastante locais separados, mas a partir de 1946 ela foi incorporada no Poder Judiciário. Por exemplo, os Estados Unidos da América, a justiça militar deles é subordinada ao Poder Executivo. Eles têm cortes marciais, a qual em 2011 eu tive a oportunidade de participar num seminário de Direito Militar e Constitucional América do Sul e América do Norte na Superior Tribunal Militar em Brasília. E lá eu tive a oportunidade de ver juízes
e advogados, os Jaggers, os advogados norte-americanos, comentando sobre a justiça deles, bem como canadense, belga. Então, o que eu pude perceber é que em alguns países ela existe, em alguns países foi extinta em tempo de paz, e em alguns países como o nosso, né, ela existe tanto no tempo de paz, como a possibilidade de ela ser única, exclusivamente aplicada em tempo de guerra, que eu vou falar hoje no final do nosso debate. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse como se organiza a justiça militar. E ela é destinada aos militares das Forças Armadas e das polícias militares? Isso. Hoje, né, é uma diferença, aliado ao nosso país, a justiça militar está no Poder Judiciário. Nós, diferente de vários, inclusive aqui próximo, na América do Sul, nós temos a justiça militar em nível da União. Essa justiça, com competência na Constituição, no artigo 124 da nossa Carta Magna, ela é competente para processar e julgar crimes militares definidos em lei. Né? Para todos aqui, talvez não tenham o conhecimento, né, os telespectadores, mas nós temos um Código Penal brasileiro, que são vários crimes tipificados, só que existe o Código Penal Militar. Então, essa referência da Constituição a crime militar definido em lei é o Código Penal Militar, né, um decreto 1001 de 21 de outubro de 69. No artigo 9º, ele prevê todas as modalidades, todas as ações e omissões que uma pessoa, né, um ser humano, pode cometer e seja considerado crime militar. Tempo de guerra, nós temos o artigo 10. Então, no tempo de paz, né, a Justiça Militar da União ela julga todos os crimes definidos em lei. Aqui entra a possibilidade de um civil, porque no inciso 3º desse artigo 9º, ele faz referência ao civil. Então, por exemplo, já vou trazer um tema que eu acredito como vai passar no Brasil, quem estiver nos ouvindo no Rio de Janeiro. Hoje, nesse momento, nós temos tropas das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro, como também em vários locais de fronteira do nosso país, atuando na garantia da lei e da ordem. É uma complementação da Constituição, do artigo 142, e esses militares federais estão atuando casos práticos, né, civis desses locais onde estão atuando essas forças militares, desacatam essas guarnições. Né? Um caso específico de um grupo de pessoas, moradores daquela comunidade, que desacataram, xingaram, proferiram palavras de baixo calão para uma guarnição, uma equipe do Exército Brasileiro. E, em regra, eles cometeram um crime militar, que é o 299, que é desacatar militar em serviço. E eles são militares federais, fazendo complementarmente as atividades de segurança pública, e é considerado crime militar. Eles serão julgados, como são vários casos, processados na Justiça Militar da União, que a nível de primeiro grau existe, né, em 12 auditorias do Brasil. Então ela é dividida, dentro dessas auditorias nós temos o juiz, hoje ainda o nome é juiz auditor, mas está em trâmite um projeto de lei para que ele se torne juiz federal da Justiça Militar, porque o juiz ele é concursado, prova de títulos, né, concurso, várias fases, inclusive está em andamento o último concurso do Superior Tribunal Militar, e nesse local, nessa Justiça Militar da União, ele tem o juiz, né, o titular e o juiz substituto, e todos aqueles secretários, analistas, assessores trabalhando nessa auditoria. Aqui no nosso estado, Paraná e Santa Catarina, nós temos a 5ª circunscrição da Justiça Militar. Dentro, né, ou na estrutura da Justiça Militar, trabalhando como componente dessa justiça, nós temos o Ministério Público, que no caso da União recebe o adjetivo de militar. Também são bacharéis, 3 anos de atividade jurídica, concursados, são promotores militares da Justiça Militar. Então, vai se formar o julgamento desse civil ou desses militares que cometem crimes militares definidos em lei, pelo, né, que nós chamamos, pela doutrina, e não está isso em nenhuma lei, escabinato ou colegiado. É composto por esse juiz de direito, que é o juiz togado, e 4 oficiais, porque um dos valores mais respeitados e cultuados pelos nós militares é a hierarquia e a disciplina. Então, todo julgamento é feito por superior ao acusado, que pode ser de um soldado até um coronel, no caso, em primeiro grau. Eu já vou falar daqui a pouco do julgamento de oficiais generais. Ou também, né, esse membro, esse colegiado composto de militares da força dele. Por exemplo, se é um tenente do Exército acusado, teremos ali, no mínimo, tenentes superiores
e aqui quando eu falo superior, é a precedência, foi promovido antes, se formou antes, ou, no caso, o superior hierárquico, capitães, majores, sob a presidência de um oficial superior, um major, um tenente-coronel, um coronel. São 4 oficiais e mais o juiz, então são 5 membros, isso a nível de primeiro grau. Agora, professor e capitão Toledo, eu gostaria que o senhor citasse alguns dos crimes que estão no Código Penal Militar, além daqueles crimes que qualquer civil pode fazer, os que são específicos dos militares. E eu vou aproveitar, professor Jorge, eu vou complementar só para o nosso telespectador entender, a nível de Estado, né? Eu expliquei da União. Exatamente. Justiça Militar Estadual, ela existe em todos os estados da federação, porém a atribuição, a circunscrição se limita àquele ente da nossa federação. Aqui no Paraná nós temos, na capital do estado, em Curitiba, a vara da auditoria da Justiça Militar, a qual, como já foi anunciado aqui pelo apresentador, eu participei já por 2 oportunidades como juiz militar. Então o oficial, no momento que ele está ali exercendo todas as sessões, inquirições, julgamentos, ele tem, né, essa condição de magistrado juntamente com o juiz de direito, porque a presidência, quem determina a pauta, quem conduz a sessão é o juiz de direito, que a nível de Estado, no nosso caso Paraná, não temos o Tribunal de Justiça Militar, que a Constituição, pela emenda 45 em 2004, fez, né, essa previsão da possibilidade de ter um tribunal. E o julgamento é feito da mesma forma como no primeiro grau da União, né? Por esses 5 pessoas, o oficial mais, né, de menor precedência hierárquica, o mais moderno, como nós falamos, vota primeiro, até para não sofrer influência dos seus superiores. E é aberta essa votação de alguns crimes que eu vou comentar, crimes militares próprios e crimes militares impróprios, que existe também essa diferença pela doutrina, não é pela legislação. E a nível de segundo grau, na União existe o Superior Tribunal Militar. Esse tribunal é composto de militares do Exército, Marinha Aeronáutica e civis. E é um combinado ali, ou é um colegiado com 15 ministros. 10 são militares e 5 civis. Os civis são 2 de carreira, um juiz e o outro promotor militar. E 3 advogados do 5º Constitucional. Então eles se reúnem na sede que fica em Brasília e eles fazem o julgamento em regra desses recursos de julgamentos de primeiro grau lá da União, e para julgar o oficial general, né? Porque como então os oficiais só são julgados em Brasília, é uma outra Tribunal. pela prerrogativa da condição dele de ser general. Porque supondo, né, imaginemos uma situação hipotética, um general, né, que a gente chama o general de 2 ou 3 ou 4 estrelas, né? Eu vou falar assim para ficar mais, o general de 3 estrelas, ele está ali, né, acima do general ali de brigada e abaixo do general de exército. Ele vai ser réu, ele vai responder um processo, um inquérito policial militar ou foi autuado em flagrante. Por condição dele de general e pela dificuldade de montar o conselho especial, que teria que ser 4 generais, porque hierarquia e disciplina é basilar para os militares, é o respeito e o direito também do acusado. Então, por essa condição, pela dificuldade e também pela condição que lá no STM são generais de exército 4 estrelas, ministros do STM, esse general é julgado lá e já temos vários julgados nos últimos 5, 10 anos que é aberta a pesquisa no site do STM, generais que responderam, foram processados, condenados, absolvidos, que cumpriram pena, que eu vou falar mais daqui a pouco à frente com relação às penas que são previstas, que é um pouquinho diferente do crime comum. Sim. Então, eu gostaria que o senhor até abordasse esse aspecto, ou seja, dos crimes próprios e impróprios dos militares e que estão codificados nesse Código Penal Militar. O nosso Código Penal Militar ele tem 2 partes, né? A parte geral, que ele vai regulamentar as penas, a questão de coautoria, ele vai falar da questão de capacidade penal, ele vai falar ali da parte geral, do lugar do crime, e ele vai chegar na parte de crimes em espécie em tempo de paz. E existe vários crimes que tem previsão no Código Castrense e no comum. Homicídio, roubo, furto, peculato, concussão, corrupção, que estão nos 2 códigos. Tem as 2 previsões. Então, o crime, esse que eu citei, pode ser cometido pelo militar, estadual ou federal, ou pelo civil. Esses, pela doutrina, né, a maior parte da doutrina,
e já é praticamente pacificado, entende como crime militar impróprio, que tanto o militar como o civil. Agora, o crime que somente a condição de militar ou configura, por exemplo, desacato a superior. Civil, né, um cidadão civil não tem superior. Superior é quem? Naquela escala hierárquica, do soldado ao coronel ou do soldado ao general nas Forças Armadas, temos superiores. Então, é um crime propriamente militar. Abandono de posto militar, do Exército, do Bombeiro, da Polícia Militar, da Aeronáutica, abandona aquele local, que é um crime militar próprio, né, que pode ele responder uma pena de 6 meses a 2 anos, né, ser condenado, né, embriaguez em serviço. Daí ele cumpre em prisão militar? Isso, daí a execução ela tem todo esse trâmite que eu expliquei de processo, julgamento, apelação, recurso em sentido estrito. Assim que transita em julgado, né, sentença definitiva, existem as penas que eu vou comentar daí, que são as penas principais, que é desse processo, e algumas acessórias que decorrem dessa condenação. Uma pergunta, professor Capitão Toledo. Por exemplo, em tempos de guerra, nós temos no Código Penal Militar ainda digamos, a pessoa temos a pena de morte? Então, o nosso país, como vários do mundo, ele não existe a previsão de pena de morte de forma bem definida, e eu já vou explicar. No nosso país é possível a aplicação da pena de morte, e isso todo momento vem essa discussão na mídia, no meio acadêmico, volta a pena de morte, matou, homicida, baixa, né, dependendo do crime muito difamante, vamos aplicar. Só que, se caso haja a necessidade de aplicar essa pena de morte, que vem a indagação, né? Quando ela pode ser aplicada, quem decreta a nossa, né, estado de guerra, porque é no estado de guerra, e somente durante a vigência do estado de guerra. Qual guerra? Né? A Constituição da República Federativa prevê a pessoa que vai decretar guerra por ameaça estrangeira, né? E a última, nós tivemos a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra, que houve a aplicação da pena de morte, que eu já vou falar do caso. Aqui no Brasil? Não no Brasil, foi na Itália, no conselho de julgamento de 2 militares do Exército. Brasileiros. Houve aplicação lá, e eu já vou explicar se houve ou não daí a execução, que é uma peculiaridade. Esse processo hoje eu tive, e vários talvez telespectadores já viram, a oportunidade de eu verificar no Museu do STM o original desses autos. E recentemente, a primeira mulher, né, eu gosto sempre de destacar, isso é uma coisa que deve ser divulgado, a ministra Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher ministra e atualmente é presidente do STM. Recentemente foi disponibilizado no site do STM cópia desses autos todos digitalizados. Desde 1917, a questão da Revolução de 20, 24, 18 do Forte de Copacabana. Recentemente, pela pós-graduação que eu estou fazendo de História Militar, eu pesquisei a questão da Revolta da Chibata. Então, muito interessante esse acesso, e foi a possibilidade de aplicação é a ameaça, e quem vai decretar? O presidente da República, que decreta ouvido o Congresso, está em recesso, convocação extraordinária, tempo de exceção, tempo, né, extraordinário, período de guerra. E a pena máxima não quer dizer que a pena ser aplicada é de morte. Alguns crimes não têm essa pena capital, né? Alguns crimes têm penas de 10 anos, 20 anos, só que a pena máxima ela é aplicada, por exemplo, militar que está na frente de batalha, diante do inimigo foge, ou ele vira também espião, ou o militar deserta, né? Desertor, que a gente chama que é um crime propriamente militar. Em tempo de guerra, a pena máxima prevista é a pena de morte. Aí vem a indagação, né? Como que pode ser executada? Ela é executada por fuzilamento, isso tudo está no Código de Processo Penal Militar. E esses 2 militares que foram processados lá na Segunda Guerra Mundial, eles foram condenados à morte? O caso, né, como eu citei, eles estavam na região ali de Pistoia, da Itália, aquela região próxima. Houve, né, uma entrada numa residência onde tinha um italiano e uma moça. Essa moça foi estuprada, né, foi violentada por esses militares, e o seu parente, se não me engano, o tio, foi alvejado por um dos militares com metralhadora, que foi defender a sua, né, parente. E eles responderam pelo homicídio e pelo estupro dessa italiana.
O processo foi julgado lá porque em tempo de guerra haverá juízes, haverá promotores, advogados. Entretanto, pela excepcionalidade do tempo de guerra, ele foi, né, isso está na lei, no Código de Processo Penal Militar, julgado em menos de 6 dias. Esse processo, depois de eles serem condenados à pena máxima de morte, é obrigatório comunicar ao presidente da República. E na época era o falecido presidente Getúlio Vargas, que assim que recebeu a notícia, isso está nos autos, até histórico, ele não quis ser, né, na história da nossa nação, o presidente responsável por matar 2 brasileiros, né, em guerra. Ele comutou, ele converteu essa pena em restritiva, né, de 30 anos de reclusão. Esses militares voltaram da Itália durante ainda a guerra para o país e cumpriram parte das penas até serem postos em liberdade. Mas ela foi decretada em campo no Teatro de Operações da Itália, né, em campanha. Agora, Capitão Toledo, quando um militar, da Polícia Militar, ele comete um homicídio que não se enquadra bem num crime militar, mas num crime civil, ele vai responder pelo crime na Justiça Militar ou ele pode responder na Justiça Civil e aí ser julgado pelo Tribunal do Júri? Em 1996 nós tivemos a mudança na legislação federal, né? A Lei 9.299, ela mudou a competência para o julgamento dos militares estaduais. E aqui eu vou fazer uma parte com relação à competência da Justiça Militar Estadual. Diferente da União, ela é somente competente pelo artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, para julgar e processar policiais e bombeiros militares. Por que ela faz essa diferenciação? Porque alguns estados do Brasil, a polícia militar não está junto do bombeiro militar. E alguns estados, como o Paraná e mais alguns, a polícia militar, dentro do quadro existe o corpo de bombeiro militar. E esses 2 servidores, né, militares estaduais, policiais e bombeiros, são, pela Constituição, artigo 42, chamados de militar. Então, a competência da Justiça Militar Estadual é só para julgar esses militares. Pode ocorrer de esse, principalmente policial militar, cometer um crime doloso contra a vida de um civil. E desde 96, por essa lei que eu citei, a competência do julgamento é do Tribunal do Júri. Ocorre que, após o início da entrada em vigor dessa legislação, várias antinomias foram constatadas no que diz respeito à questão pré-processual, ou seja, quem vai investigar? Policial militar, uma equipe está de serviço, situações que ocorrem diariamente em todo o Brasil, entram em confronto ou uma situação que há necessidade do uso da arma de fogo, e uma das pessoas ali são, no caso, atingidas por disparo e vem a óbito e durante o inquérito policial militar, que a competência não foi tirada para investigar, para julgar, é constatado pelo promotor, que é o que recebe o inquérito, que o crime é doloso, ou seja, ou o militar quis, que é o dolo próprio, que a gente pode explicar bem simples, né? Eu quero matar, ou ele assume um risco. O dolo eventual. Eu não queria, mas eu fui lá e tentei e matei. Assumi o risco. Sendo doloso, esses autos saem da Justiça Militar, ou nem vão, no nosso caso do Paraná, o próprio promotor nosso declina a competência. Por quê? Porque a competência para julgar é do Tribunal do Júri. Os autos voltam para o cartório distribuidor e vai para o promotor no tribunal e o policial vai, como qualquer civil, ser julgado no júri por 7 pessoas. E ele, paralelamente, ele responde um inquérito que ele possa até perder o cargo, Isso, a função que considerando que no nosso direito, né, administrativo, a grande maioria, né, da doutrina e também da jurisprudência prevê a separação, né, a tripartidação ou a independência das esferas. Paralelo a esse processo ou essa esfera penal, esse militar estadual, policial, bombeiro, até das Forças Armadas, ele pode responder processo disciplinar. Né? No nosso caso aqui na nossa corporação, na Polícia Militar do Paraná, temos a legislação que está vigorando, que é a Lei 16544 de 14 de julho de 2010, que ela prevê os processos demissionários, que esse militar, do soldado ao coronel, pode, e atualmente, como já anunciado, eu trabalho na corregedoria, dentro da estrutura da nossa corregedoria, que é uma unidade nova, né? Já que temos vários aqui transmitidos para todo o país,
a nosso estado ela é de 15 de dezembro de 2010, a corregedoria. Anteriormente existia um outro setor da nossa corporação, mas não com essa estrutura, com essa designação e com essa competência. Nós atuamos em todo o estado do Paraná. Hoje eu presido a Comissão Processante Permanente. Então, atualmente eu tenho aí mais de 39, 40 processos demissionários que está sob a minha responsabilidade, mais tenentes que trabalham comigo e sargento, para julgar e verificar a permanência. E nós temos, sim, alguns processos disciplinares que foram oriundos de crimes dolosos contra a vida, que esse militar, ou esses que são mais de um acusado, estão respondendo no júri. Alguns foram condenados, já estão apelando segundo grau, outros eles não foram condenados. O nosso processo, alguns já foram dados a devida solução pela autoridade nossa delegante, porque quem decide é o comandante-geral da corporação. Nós atuamos na modalidade de delegação. Então a comissão reúne, faz todo o processo, citação, faz a notificação, ouve as partes, ouve por último o acusado, faz o julgamento e remete o relatório para a autoridade militar, assim bem resumidamente como que funciona, e é um dos papéis da corregedoria. Então a gente tem contato em todos os inquéritos e também temos um setor lá, um cartório que faz todo esse registro do... Então, é uma pena, eu gostaria de continuar com a entrevista, que nós estamos dando a metade dos tópicos, mas não faltará oportunidade. Nós entrevistamos o capitão João Carlos Toledo Júnior, o capitão Toledo, ele que é especialista em direito militar, e tratamos aqui do direito militar no Brasil. Capitão Toledo, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, professor Jorge, a oportunidade. Com certeza vamos vir fazer segunda, terceira, quarta parte, porque eu já ingressei até uma parte que eu não citei na corporação. Recentemente fiz 20 anos já de corporação, até uma questão pitoresca. Para eu ingressar na Academia Policial Militar, eu tive que ter autorização, porque eu não tinha ainda 18 anos, né? Tive que ter do meu pai, da minha mãe, são meus responsáveis. Então eu já convivo, meu avô falecido já era militar do Exército Brasileiro, da Arma de Cavalaria, então eu sou um aficionado e sempre estou buscando divulgar esse nosso direito militar, defendê-lo na medida que ele deva ser defendido, tá? Não sou idealista de levantar a bandeira, sempre está certo, não. Existem questões, o debate acadêmico é bom. Lá na pós, que eu coordeno e também dou aula de Direito Penal Militar, a gente deixa aberto esse debate, essa discussão. Primeiro, não tem na grade nossa de Direito, quem faz curso de Direito sabe, não existe essa exigência, existe essa lacuna, e também a gente vê em processos, às vezes profissionais, advogados, defendendo, juízes, promotores também atuando, e não por falta e por culpa deles, mas sim por não ter essa. E aqui é um espaço que eu agradeço e também gostaria de deixar disponível, né, o nosso telefone, apesar de eu saber que vai passar não só para o Paraná, mas aqui no nosso estado nós temos um telefone, e esse número é muito importante porque ele é como aquele narcodenúncia 181, só que é o Disque Denúncia da Corregedoria Policial Militar. É o 0800 643 7090. E eu quero aqui deixar bem claro, e eu já precisei e já utilizei esse telefone, é sigiloso, não é gravado, não precisa se identificar, e muitas ações foram impedidas ou até terminadas porque as pessoas, não só civis, militares também, utilizaram esse recurso gratuito, né, em todo o Brasil, principalmente com condutas que, em tese, a pessoa ou analisou e viu a conduta irregular e fez para nós lá o registro, e nós vamos fazer a devida apuração. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui, obrigado, capitão professor Toledo. Obrigado. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação.
Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação, e você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos discutir a valorização dos centros históricos urbanos. E para isso nós convidamos o professor Valmir Meirelles, ele que é gestor educacional, atualmente atua na gestão de um teatro que fica aqui no Centro Histórico de Curitiba, e ele também atuou muito tempo com terapias naturais, aliás, ele fez a gestão educacional de cursos nessa área de terapias naturais. Professor Valmir, como é que o senhor vê os centros históricos das cidades brasileiras? Iniciando, nós sabemos que aqui no caso de Curitiba e outras cidades, como Salvador, como São Luís, no Maranhão, outras cidades brasileiras têm tido uma preocupação com a valorização do seu centro histórico. O senhor acha que as autoridades estão dando a devida atenção que deveriam dar para os centros históricos? Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse contexto. Professor, hoje o que acontece? O setor público tenta valorizar os centros históricos, mas acaba não dando a atenção necessária. Vamos pegar pelos tópicos principais. A segurança.
Jamais um familiar ou uma família vai para um local se ele não tiver segurança. Então hoje o que acontece? Hoje as famílias vão para o shopping em vez de ir para os grandes centros históricos. Vamos citar o exemplo aqui de Curitiba. Curitiba tem um centro histórico belíssimo. No domingo nós temos a Feira do Largo da Ordem, a atração que traz milhares e milhares de turistas para Curitiba. Mas se nós pegarmos o centro histórico durante a semana, poucos são os curitibanos. Na sua maioria, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um cortejo cultural pelos principais polos de Curitiba, pelos principais monumentos. E tão grande a nossa surpresa, nós estamos dentro do Festival de Teatro. Nós vamos ter 200 mil pessoas circulando pelo centro histórico nesses 11 dias de festival. E uma iniciativa da rede empresarial Centro Histórico, que é composta de 20 comerciantes da região, organiza regularmente um circuito cultural. Primeiro para valorizar a cultura da cidade e posteriormente para valorizar os seus próprios estabelecimentos. Então, voltando ao setor público. Então, o que acontece? Nós temos uma relação muito boa com a Guarda Municipal. Isso no caso de Curitiba. No caso de Curitiba. Nós temos uma relação muito boa com a Polícia Militar. Então, encaminhamos os nossos ofícios. Logo na sequência, nós temos uma resposta sempre positiva. Isso faz com que as famílias voltem a frequentar os centros históricos, seja de Curitiba, seja de Salvador, seja de São Luís. O que nós precisamos zelar mais é no restauro. Porque se nós tivermos uma rua bem iluminada, se nós tivermos um bom restauro, nós temos um atrativo muito grande. Por exemplo, hoje durante o nosso trajeto, várias das pessoas não sabiam onde ficava o Pelourinho de Curitiba. O Pelourinho que antecede a criação do município, porque o município foi em 1693 e o Pelourinho é de uns 30, 40 anos antes. Exatamente, mas nós temos o quê? Nós temos uma simbologia atual do Pelourinho. Por exemplo, quando nós tivemos o restauro do Paço da Liberdade, descobriu-se, porque era um antigo mercado, e depois foi construído, e depois virou prefeitura, né, o Paço Municipal, onde nós temos a parte de vidro, que a gente pode perceber a parte da base original do mercado, porque todo o mercado, toda a comercialização era feito naquele espaço. Isso aqui em Curitiba, né? Isso aqui em Curitiba. Então, essas são algumas das características. Quer ver uma outra característica muito bonita que a gente descobre? Por exemplo, o nosso relógio do Sol, que está aqui na Praça Tiradentes. Ali nós tivemos a nossa primeira farmácia de Curitiba. E as pessoas não têm essa informação. Da mesma forma, isso acontece em outros locais do país, porque são poucas as pessoas que vão de encontro com essas características de cada cidade. Agora, professor Valmir Meirelles, a valorização por parte de políticas públicas de um centro histórico não favorece, inclusive, o incremento do turismo nessas cidades? Em 100%, professor. Em 100%. Por isso que é importante haver essa sintonia. Mas vou tocar numa situação, por exemplo, de Curitiba. Por exemplo, hoje na Lapa, em São Paulo, nós temos um espaço boêmio com muita música, que atrai muito turista e é conhecido mundialmente. No Largo da Ordem ou no nosso centro histórico, dá para contar em uma única mão qual estabelecimento pode ter música ao vivo. Quer dizer, o município ele cria barreiras para que você tenha música ao vivo. É uma característica. Por exemplo, nós temos
algumas academias com danças afros, nós temos o pessoal do Calamingal, tá? Nós temos várias instituições que poderiam fazer parte permanente do centro histórico através de apresentações, mas eles não têm um incentivo público para isso. Por exemplo, não é o que acontece na Bahia. Não tem ninguém que não saiba da questão do Pelourinho na Bahia e o axé. E é constante, é todos os dias. É constante, ou pelo menos todos os finais de semana tem uma programação pré-determinada. E os povos, as agremiações, podem se juntar no centro histórico e oferecer isso para a população e para o turista. O professor Valmir Meirelles, o senhor falou da feira que temos aos domingos aqui. É uma feira grande, são quase 2.000 feirantes, é artesanato. Me parece que hoje a população de Curitiba, pegando o exemplo nosso aqui, estamos tratando dos centros históricos, só vê o centro histórico da nossa cidade com essa feira. São os únicos momentos que eventualmente alguém vai para o centro histórico de Curitiba. Mas ali tem desde missas, que são várias igrejas, até, como o senhor falou, teatros, restaurantes. Eu gostaria que o senhor falasse que tipos de atividades nós encontramos aqui no Centro Histórico de Curitiba. Bom, hoje, dentro do Centro Histórico de Curitiba, nós temos a parte institucional, os museus. Certo. Vários museus com várias histórias belíssimas. Vou dar um dado, por exemplo. Só na região do nosso Centro Histórico, nós temos 11 teatros. 11 teatros? Numa extensão de menos de 2.500 metros. De um para o outro. Poucamente frequentado. Por exemplo, nesse momento nós estamos tendo o festival. No festival nós estamos tendo 400 atrações, sendo da amostra oficial 29. E as demais que nós chamamos que é o fringe, que estão pelas ruas, que estão por todos os prédios, cada companhia que veio de todo o Brasil apresentar os seus projetos. Nesse momento, nós conseguimos trazer a população para o centro histórico, além da nossa feira de domingo. Mas o importante é o seguinte, é que não só o curitibano, mas que todas as famílias, todos os turistas, tenham acesso à cultura, ao nosso passado. É fundamental nós termos o conhecimento. Esse prédio é antigo por quê? Qual é a história desse prédio? Qual a história das nossas calçadas? Por exemplo, o curitibano chega em Curitiba e ele vê as nossas ruas com paralelepípedos? Com os paralelepípedos e também nos formatos das araucárias. Certo. Por exemplo, qual foi a inspiração do Niemeyer quando fez o nosso Museu do Olho? Ele pegou a nossa araucária fêmea e a nossa araucária macho e criou o olho. É uma característica bonita e que a gente vê em todas as praças, os pinheirais, tanto a araucária fêmea como a araucária macho. Mas a gente não observa, né? Aliás, isso muitas vezes é pouco divulgado e mesmo o curitibano não tem conhecimento dessa informação. Não tem conhecimento dessas características. Então, voltando à sua pergunta, nós temos condição de termos atrativos durante toda a semana. Sejam através dos restaurantes, com as comidas típicas, que é o nosso barreado maravilhoso, tá? Seja com a economia criativa, que nós estamos cercados de ateliês, seja através dos teatros, seja através de várias gastronomias. Galerias de arte também? Galerias de artes, sociedades como a Sociedade Garibaldi, que está com os portões abertos para acolher a população, seja através das nossas etnias, seja as etnias alemãs, seja os polacos,
com os seus grupos, que poderiam estar inseridos com apresentações, não só dentro do mês das etnias, mas a todo dia no Centro Histórico. Eu quero esclarecer aos nossos alunos e também aos nossos assinantes que nós estamos gravando este programa no dia 26 de março. Então, o professor Valmir Meirelles está se referindo ao Festival de Teatro que tem aqui em Curitiba, que é justamente nesta semana que antecede e na semana posterior ao aniversário de Curitiba. Curitiba está completando nesse ano de 2015 322 anos. E ele é um dos líderes de um movimento, Centro Histórico, e que faz a divulgação das atividades que tem no Centro Histórico. Aliás, o senhor tem um folheto aqui, você sabe o que está acontecendo por aqui? Então, gostaria que o senhor explicasse. São os hotéis que participam, os bares, a gastronomia italiana, enfim, uma série de atividades que vocês estão realizando para divulgar o Centro Histórico de Curitiba. Eu até, professor Valmir, quero aproveitar, porque as primeiras leis urbanísticas de Curitiba, elas são de 1721, quando para cá veio o primeiro ouvidor Rafael Pardinho. E ele determinou, digamos assim, a Câmara Municipal, que na época era composta por vereadores, almotacéis, juízes, enfim, escrivães, de que eles estabelecessem normas urbanísticas. E uma das normas era que as casas deveriam ser uma colada à outra, ou seja, não criando uma diferenciação em o que era a parte urbana do que eles chamavam de rocio. E uma outra norma muito interessante, que as pessoas, para construírem, deveriam pegar autorização na Câmara e deveriam manter os córregos limpos. Então, o senhor veja que essa história do planejamento de Curitiba vem de longe, vem lá da fundação do município há quase 300 anos. Mas, por favor, eu gostaria que o senhor expusesse para nós o que é essa promoção que os empresários, os artistas estão fazendo para a divulgação e valorização do Centro Histórico da nossa cidade. Bom, nós criamos uma associação que é aberta a todo comerciante que queira participar, chamada Rede Histórica de Curitiba. E temos 3 grandes eventos que acontecem. Nós temos o Festival de Inverno, nós temos no segundo sábado de cada mês o Sábado Divertido, onde nós chamamos as famílias para trazerem as crianças, e estamos atuando também dentro do Festival de Teatro, que acontece nesse período. E, por exemplo, uma coisa que nós fizemos um resgate recente foi a criação do cartão postal. Hoje o que acontece? Nós mandamos simplesmente uma mensagem por telefone. E esse aqui é o velho cartão postal onde a gente escrevia para mandar para os nossos queridos. Então estamos fazendo essa distribuição durante o festival também. Gratuita. Gratuita, junto com o mapa de Curitiba e o Circuito do Colono também. Então isso a gente oferece para todas as pessoas que frequentam o Centro Histórico. É uma forma de pontuarmos os pontos principais e, ao mesmo tempo, ser uma referência para o turista. Então é muito gratificante quando você chega para um turista ou até mesmo para a população e você diz: escreva um cartão postal e, se possível, mande pelo correio, que a pessoa vai ficar muito contente. Então é uma forma de resgate que esse grupo está criando e que está atuando constantemente. Esse programa já existe há alguns anos ou ele surgiu recentemente em Curitiba? A rede está consolidada nesses últimos 4 anos, efetivamente, mas nós já tivemos outras associações dentro do Centro Histórico. É algo que está se mobilizando já há vários anos e, como o senhor lembra,
houve uma época que o centro histórico realmente estava muito desprotegido, à mercê realmente do bandido. Deteriorado, podemos dizer assim, né? Do bandido. Então, depois de algum tempo, o setor público assumiu um pouco dessa responsabilidade e hoje os restauros já estão acontecendo com mais frequência e a iniciativa privada também abraçou essa causa. E é por isso que a coisa está se consolidando, principalmente através da economia formal e da economia criativa. Então, nós estamos entrevistando o professor Valmir Meirelles, ele é um dos líderes deste movimento da rede de proteção aqui ao Centro Histórico de Curitiba, que envolve a Praça Garibaldi, o Largo da Ordem, enfim, onde fica a parte histórica e antiga da nossa cidade. E o nosso tema é valorização dos centros urbanos históricos. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O Brasil é um país relativamente jovem, tem pouco mais de 500 anos, e nós temos muitas cidades que são jovens. Por exemplo, vamos pegar o próprio Paraná mesmo, tirando Curitiba, Paranaguá, mais essas cidades do sul, a grande maioria das nossas cidades, algumas inclusive de importância econômica enorme, como é o caso de Londrina, Maringá, elas têm menos de 100 anos. Como é que se preserva esses centros históricos destas cidades que são jovens perante uma cidade tricentenária, como é o caso de Curitiba e outras capitais brasileiras? Olha, nós temos dados importantíssimos. Por exemplo, em Londrina, nós temos a narrativa, por exemplo, do Pellegrini, que escreve maravilhosamente sobre a cidade. E Londrina já manifestou o interesse em criar o seu centro histórico. Porque nós temos a história, o que é? É nós levarmos para os nossos filhos, para os nossos netos. Pode ser uma história recente, mas extremamente verdadeira, que consolida o nosso presente e vai apontar para o futuro que nós queremos deixar para os nossos netos. Então é muito importante esses centros, apesar de serem jovens, já passarem a conservar a sua história. Porque amanhã ou depois eles vão ter 300 anos, como é o nosso caso, que estamos completando 322 anos. Uma das questões que nós observamos, ela diz respeito ao aspecto, digamos, arquitetônico. É claro que às vezes, uma casa fora de moda, ela parece desatualizada, mas com o tempo, aquele modelo, aquele estilo, ele vai se tornando bonito. Por exemplo, muitas dessas cidades jovens aqui do Paraná, elas adotaram uma arquitetura moderna. Essa arquitetura moderna, ela surgiu no século XX, ali por volta dos anos 30, 40, 50, e muitas vezes as prefeituras, os municípios não têm a consciência de preservar esses imóveis. O que o senhor aconselha, o senhor que é um militante desta causa da mobilização social, para esses órgãos públicos, principalmente os municípios, pela preservação daquilo que representa um momento da história do município? Eu daria a seguinte sugestão: vamos conservar as eiras e as beiras, para que a gente possa levar essa história para o futuro. O modernismo vai estar sempre presente. Sempre nós vamos querer reciclar, sempre nós vamos querer modernizar, mas nós temos que deixar alguns frutos do passado para a gente não perder a nossa história. A nossa história é muito importante e é determinante para que a gente tenha um futuro brilhante. Senão a modernidade sem o nosso passado, ela perde 50% do seu valor. Professor Valmir, o senhor agora está trabalhando, já fez a gestão de muitas instituições educacionais, inclusive o senhor sempre teve uma característica de trabalhar com terapias complementares ou terapias naturais, né? Agora o senhor está trabalhando com teatro e parece que o senhor faz a gestão de um
uma espécie de um teatro místico. Gostaria que o senhor explicasse a sua Hoje eu atuação estou aqui. na gestão do Teatro Rodrigo de Oliveira. O Teatro Rodrigo de Oliveira tem 28 anos e recentemente, o ano passado, nós chegamos aqui ao Centro Histórico e trabalhamos numa linha muito espiritualista, como, por exemplo, peças do Chico Xavier, como o Nosso Lar, que é uma forma da gente resgatar valores da espiritualidade através da teatralidade. Então, o teatro beneficia muito essa ligação da espiritualidade com o público e com o centro histórico. Então, isso vem se somar dentro da nossa proposta, dentro do Teatro Rodrigo de Oliveira. Nesse período, por exemplo, nós estamos tendo praticamente 20 espetáculos com uma visão bem espiritualista. E o teatro funciona o ano inteiro, de segunda a domingo? O teatro, normalmente, o que acontece? Durante o festival, nós temos peças durante todos os dias, em vários horários. Mas nós que vivemos da bilheteria dentro do teatro, o teatro acaba funcionando nos finais de semana. Sexta, com espetáculo normalmente às 21 horas, no sábado também. No domingo nós temos espetáculo ao meio-dia, às 16 horas e às 20 horas. E o senhor tem observado que as crianças estão retornando ao teatro, estão voltando quando tem peças infantis? Olha, ou ainda esse público está muito ligado ao computador, à internet, aos jogos eletrônicos? Está havendo uma mudança de comportamento graças à postura dos pais. Porque os pais acabam trazendo as crianças para o teatro, elas acabam se encantando e, consequentemente, acabam pedindo para o próximo final de semana programar o lazer dentro das salas. Ou seja, ao ar livre, como a gente tem muitos espetáculos aqui em Curitiba, em função de todo esse histórico, que eu já comentei do Centro Histórico, mas está sendo gratificante trabalhar para essas crianças também. Uma outra área que o senhor... Mas voltando ainda à questão do Centro Histórico. Eu, nessas férias, eu conheci a cidade de Penedo, que fica às margens do Rio São Francisco, no estado de Alagoas. Perfeito. E eu fiquei impressionado com a arquitetura colonial portuguesa lá daquela cidade. Hoje, nós temos ainda, digamos assim, muitas cidades que têm aquela arquitetura tradicional e que está se deteriorando. O que o senhor aconselha? Faltam programas governamentais para que dê incentivos para que essa arquitetura se mantenha? Não tenho a menor dúvida. O que acontece é o seguinte, nós poderíamos, através do IPTU, através de lei de incentivo, trabalharmos nessa preservação. Mas isso é feito numa escala muito pequena. E aí, quando você vai numa cidade como Penedo, você fica fazendo o seguinte questionamento. Como aqui consegue, e a gente conhece tantas cidades que não conseguem ter esse apoio, não conseguem ter esse aporte, porque o restauro, infelizmente, é caro. É mais caro que fazer novo, né? Exatamente. E o proprietário, muitas vezes, vem, às vezes, de uma herança e não se chega, as famílias não chegam num consenso se vale ou não vale a pena fazer um investimento. Aqui em Curitiba as coisas estão melhorando, estamos tendo algumas leis de incentivo um pouco morosa, mas ela está acontecendo. Mas isso deveria ser uma característica do Brasil todo. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o professor Valmir Meirelles, ele que é gestor educacional, e o tema de hoje foi valorização dos centros históricos urbanos, ou urbanos históricos. Professor Valmir, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, hein? E parabéns pela iniciativa, professor. Obrigado.